O sábado na vida do povo judeu. O preceito do descanso sabatino se arraigou na vida de todos os judeus como nenhum outro, de modo que sua violação podia ser mais percebida do que a transgressão de qualquer outro mandamento. Era um preceito tão importante que os legisladores chegaram a estabelecer uma lista de 39 ocupações proibidas no sábado. O pior, porém, não era a existência de semelhante lista, mas o espírito com que era interpretada. Aqui, nesse aspecto, podemos ver os fariseus aproveitando-se da lei para inocular sorrateiramente seu veneno. Como Jesus foi acusado mais de uma vez de violar o sábado, vejamos as determinações dos doutores a esse respeito. Conforme a lei, era proibido colher no sábado. Este conceito foi ampliado pelos doutores, que o agravaram de modo exorbitante. Segundo as interpretações deles, se um menino subisse em uma árvore no sábado e fizesse cair alguns figos maduros, não poderia comer esses figos, e muito menos os figos que caíssem sozinho nesse dia. Pelo mesmo motivo, as donas de casa não podiam aproveitar os ovos que as galinhas punham no sábado. Os profetas no seu tempo opuseram-se às grandes caravanas dos negociantes, impedindo-as de continuar sua viagem no sábado. Os doutores da lei, por sua vez, explicavam o ato de carregar, entre aspas, algum peso da seguinte maneira: torna-se culpado de violação do sábado quem carregar tanto alimento como figo seco ou a quantidade de vinho equivalente a que se mistura com a água num copo, a quantidade de leite que se costuma tomar de um gole, a quantidade de mel que se costuma colocar numa ferida, a quantidade de óleo que basta para ungir um membro pequeno, a quantidade de água necessária para lavar os olhos. Os judeus eram até mesmo proibidos de levar sua sacola de dinheiro. Eram aconselhados a entregar sua sacola a alguém que não fosse judeu, ou colocá-las sobre um animal de carga. Não podia sequer transportar de um lado para o outro um pequeno pedaço de papel do tamanho de um passaporte. Para as mulheres, valiam as explicações. Não deviam sair de casa com um anel que tivesse algum engaste, ou com uma caixinha de perfume, ou com um frasco de bálsamo. Com isso, podemos compreender que o homem curado em Betesda violou, entre aspas, o sábado ao sair carregando seu próprio leito naquele dia. Especialmente rígidas eram as prescrições sobre o pronto-socorro e algumas desgraças sobre os cuidados aos doentes. Pode-se ungir e flexionar-se, mas não se cansar nem fazer massagens. Não pode empregar nenhum cosmético artificial. Não é lícito esticar os membros de uma criança nem ajustar uma torção. Caso alguém tenha destroncado a mão ou o pé, não se deve mover esses membros em água fria. É lícito lavá-los, como de costume. Serão curados assim. Jesus viveu num ambiente de semelhantes interpretações. Por isso, compreende-se que eram inevitáveis os choques entre ele e os doutores da lei. Houve um tempo em que, dentro do partido farisaico, Jesus foi considerado suspeito de violação do sábado, e todos deveriam juntar material contra ele para que pudesse ser acusado. Da Galileia foram observados 2 fatos. Os discípulos colheram espigas, e o homem da mão seca foi curado. Da Judéia, 4. A cura da mulher que estava doente há 38 anos. A cura do cego de nascença, a cura do hidrópico e a cura da mulher curvada. Não deve passar despercebido quanto era importante para o povo judeu a celebração do sábado, apesar
de todas essas degenerações. Ainda hoje em Israel, reina nos sábados uma sensação toda própria, comparável somente ao nosso descanso dominical. O conceito do repouso do trabalho é guardado rigorosamente. No sábado, pode acontecer que, mesmo oficiais superiores, tenham de andar a pé, porque seu motorista, de forma alguma, propõe-se a dirigir-lhe o automóvel. Depois das reuniões, os judeus passeiam pelas ruas, trajando suas vestes multicoloridas. Os cordões esticados determinam o máximo de um caminho lícito aos sábados. Quem não conhece esses cordões pensam que são antenas, entre aspas. Os círculos bem limitados levam necessariamente às relações sociais com os vizinhos. Nas pequenas cidades, os jardins e as searas, muitas vezes, ainda estão submetidos às proibições prescritas pela lei para os sábados. No entanto, os discípulos de Jesus, certa vez, andaram por um campo de trigo e colheram espigas no sábado. Durante a vida pública de Jesus, ocorreram algumas cenas em que a instituição do sábado nos foi revelada em seu lado atraente. Por 2 vezes, Jesus foi convidado no sábado a participar de um banquete, uma vez na casa de um fariseu e outra na casa de Simão, o leproso. Os alimentos para a refeição do sábado eram preparados no dia anterior. Apesar disso, era exatamente no sábado que os judeus gostavam de convidar seus parentes e amigos para o jantar. O sábado era comemorado com 3 refeições, ao passo que, nos outros dias, os judeus se contentavam apenas com 2. As refeições desse dia sagrado, entre aspas, feitas pelos oficiais da sinagoga, eram pela manhã e não à tarde. Normalmente, durante essas refeições, os oficiais costumavam ficar mais tempos assentados à mesa, conversando. Somente às vezes intercalavam durante as conversas assuntos de cunho religioso. Não é de estranhar, pois, que na casa de um fariseu, durante a refeição, Jesus tenha começado a ensinar.